momento. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui em Tua presença, nessa noite de oração, de alegria, de paz, Aleluia. em Tua presença. Nós te pedimos, Pai, abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que está congregada na Tua casa, aprendendo a Tua palavra e seguindo os Teus preceitos. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que continuemos fiéis para Ti, em Ti, e que através de Ti a nossa vida seja mais regozijante. Enche-nos, Pai, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor e das Tuas misericórdias. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, receba, Pai, as nossas orações e fale conosco nessa noite por meio da Tua poderosa palavra. Encha o nosso coração, encha a nossa vida com a Tua superabundante graça e continue derramando sobre nós as Tuas misericórdias eternas. É isso que nós te pedimos, pela autoridade do Teu santo e poderoso nome. Amém. Louvado seja Deus. Proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada. A igreja. Santa paz do Senhor, amém. Queridos e amados, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 8. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo e os irmãos leem o outro. João capítulo 8, verso 1 em diante.
Vamos ler até o 11, irmãos. Do 1 ao 11. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. A igreja, verso 2. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar de pé no meio de todos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. A igreja, verso 11, todos juntos. Jesus respondendo ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém. Oramos, irmãos. Querido Deus e querido Pai, Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, para contemplar a Tua presença, Deus querido. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, essa noite, fazer grandes coisas em nossas vidas, Pai. Que nós possamos preparar os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor, para receber os Teus louvores. Deus querido, Deus amado, continue conosco, Senhor, não só hoje, mas como sempre, Senhor, nos abençoando, Senhor, nos guiando, Senhor, no melhor caminho, Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui essa noite. Continue conosco, nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Jesus. É Jesus, como tu vê, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. Jesus, só tu me entende e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em Ti eu sei que encontro solução. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, nesse momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que está
Jesus. Aí eu lembro que tu és advogado e que está sempre presente ao meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Aleluia. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É o que o meu coração não pode suportar. A grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, nesse momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar. Aleluia. Que tu tens dado a mim. Jesus, nesse momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. Estou chorando porque sei que estás aqui. Aleluia. Amada Igreja de Deus, com a santa e poderosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Só quem está alegre nesta noite glorifica a Deus. Aleluia. Só quem crê que Deus pode fazer milagre, querido amado. Pois só hoje tu estás aqui, já é um milagre de Deus. Aleluia. E eu convido a amada igreja para abrir vossas Bíblias numa história bem conhecida que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 14. Que nos diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazariel, filho de Zacarias, filho de Banés, filho de Janiel, filho de Moatanitas, levita dos filhos de Asfé. E Jazariel disse: Dai ouvido toda a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido amado e querido ouvinte, quando eu comecei a ler a história do rei Josafá, eu comecei a contemplar algo extraordinário de Deus. Eu comecei a contemplar, aleluia, a intervenção de Deus nesta história, querido amado. Pois nós todos somos conhecedores que haviam 3 grandes nações ali para pelejar
contra a nação de Judá, pois a nação de Judá, ela estava separada, aleluia, da tribo de Jerusalém. E agora, ali o rei Josafá, ele se vê com medo. O rei Josafá agora se vê oprimido, aleluia. E sabe o que o medo gera na vida de uma pessoa, querido amado? O medo, ele gera perca de visão, aleluia. O medo, ele gera desânimo, o medo gera desconfiança, mas Josafá, ele fez algo totalmente diferente, aleluia. A Bíblia começa a nos relatar que agora ele reuniu o povo ali e começou a pôr o povo ali em oração, em jejum, querido amado. Eu não sei qual o tamanho da tua guerra, eu não sei o que o inimigo tem posto para botar o medo sobre a tua vida, mas eu tenho certeza que hoje Deus vai entrar com causa, aleluia. Hoje Deus vai dar a vitória, glória a Deus, como deu aqui para o rei Josafá. E agora a Bíblia começa a nos relatar que agora todo o povo começa a jejuar diante do templo. E ali o rei Josafá e toda a população começa a impor um jejum, querido amado. Quer ter vitória na tua vida? Busca a presença de Deus, aleluia. Quer ter transformação na tua vida? Busca a presença de Deus, pois o Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. Ele é imutável, aleluia. Ele é o mesmo Deus que obra milagre hoje e obra amanhã na tua vida, querido amado. É isso que eu começo a contemplar aqui na história do rei Josafá, aleluia. E agora o Espírito Santo de Deus fala com aquele homem, Jezreel. Ele diz ali para aquele homem: rei Josafá, a guerra que tu vai, esta guerra não é tua, mas sim a guerra é minha, pois hoje eu vou entrar com causa nesta guerra, hoje eu vou te dar a vitória, querido amado. Pode até o inimigo estar te assombrando, pode até muitas vezes o inimigo parecer grande diante do olhar humano. Aí me lembra de Davi, quando foi diante ali daquele gigante. Aquele gigante, ele era da mesma estatura para todos, querido amado, mas sabe por que Davi teve êxito? Pois ele botou o Deus que ele servia na frente. Quer ter vitória na tua guerra? Bota o Deus que tu serve na frente, querido amado, pois ele vai abrindo os caminhos, aleluia. O inimigo parece grande, a batalha parece ser grande diante dos teus olhos, mas tu não vai precisar fazer força, pois o Deus que tu serve, ele é grande, aleluia. Ele tem o poder de abrir o mar, querido amado. Ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de pegar as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para confundir as sãs, aleluia. É isso que eu começo a contemplar nesta história. Aí me lembra de João 16:33, que diz que no mundo nós teremos aflições, mas Deus, ele venceu, querido amado, e porque ele venceu, nós somos mais do que vitoriosos na sua presença, aleluia. Só quem crê, quem é vencedor nesta noite, glorifica. Só quem crê que teu milagre vai chegar nesta noite, glorifica, aleluia. E agora o rei Josafá, ele vai ali para aquela guerra. E outra coisa que eu posso observar, que agora ele começa a botar os cantores na frente da guerra, querido amado. Quer ter vitória na tua guerra? Começa a glorificar. Quer ter vitória na tua guerra? Começa a cantar. Quer ter vitória na tua guerra, querido amado? Começa a jejuar, começa a orar, pois nós sabemos que a oração, ela tem muitos efeitos, querido amado. Foi isso que o rei Josafá fez. Ele começou agora a se alegrar, querido amado. Muitas vezes a guerra tá difícil na tua vida, a batalha tá grande, mas te alegra, aleluia. Começa a cantar o hino da vitória, pois hoje Deus vai derramar vitória nesta igreja, aleluia. E agora o rei, ele vai ali, e agora a Bíblia começa a nos relatar que grande foi o despojo daquela guerra, pois agora Deus, ele confunde ali a língua daquele povo, e aquele povo começa a entrar em guerra um contra o outro, e aí mesmos começam a se destruir, querido amado. Outra coisa que eu posso observar aqui na história do rei Josafá, que essas três grandes nações, elas não eram nações de longe, eram nações de perto, querido amado. Muitas vezes o ataque vai surgir na tua vida, não é de longe, mas é ataque de perto. Mas eu quero te dizer que Deus hoje, ele vai dar vitória naquilo que está querendo atacar a tua vida. Hoje Deus vai derramar a vitória, aleluia. Pois a Bíblia diz que
aquele que crê, ele vê a glória de Deus. E agora ali aquele povo começa a catar aquele despojo, pois é assim que Deus faz, querido amado. Quer ter vitória na tua vida? Bota diante, na presença do teu Deus. Vai com oração, vai buscando a presença do teu Deus. Pode até o inimigo parecer grande, pode até o inimigo querer te oprimir, como o rei aqui não sabia o que fazer, mas agora o Espírito Santo começa a invadir ali aquela cidade e fala para aquele povo: vai, bota o povo na frente cantando, bota o povo na frente glorificando. Eu me lembro de Jesus, de Moisés ali diante do Mar Vermelho. Sabe qual era a ordem ali diante do Mar Vermelho, querido amado? Era para marchar. Tá difícil na tua vida, continua marchando, pois Deus hoje vai honrar a história. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso
Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando, bendizendo e exaltando aquele que é digno de toda adoração. Neste momento, após os louvores, após as orações, cânticos entoados ao Senhor, vamos neste momento prestar atenção na palavra de Deus. Quem veio escutar a voz de Deus, diga glória a Deus. Então peço por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Capítulo de número 1, versículos 14 e versículo de número 15. Quantos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. A máxima atenção dos irmãos, das crianças. Vamos focar neste momento na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor na Nova Almeida atualizada. Verso de número 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Verso 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Repita comigo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quem crer no evangelho, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixe a Bíblia aberta, não feche. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que já ouvimos nessa noite. A saudação do teu servo, hinos de louvores a ti. Obrigado porque estamos em comunhão com os nossos irmãos. Abra nossa mente, o nosso coração, que o poder do teu evangelho separe aquilo que nunca deveria ter se unido e una aquilo que nunca deveria ter se separado. Fale conosco, Senhor, a cada coração nessa noite. Que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale do trono da tua graça. Só o Senhor conhece os corações aqui nessa noite. Só o Senhor sabe o que cada irmão, que cada irmã tem passado e tem vivido. E somente o Senhor sabe aonde apertar, aonde tocar e onde exortar. Toda honra, toda glória seja dado a ti para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Querida e amada igreja, eu quero falar nessa noite a respeito do Evangelho de Deus. Eu escolhi o texto de Marcos, capítulo 1, verso de número 14 e 15, porque é a primeira vez em que o nosso Senhor Jesus Cristo fala na história da humanidade que é registrada nas Sagradas Escrituras. Eu creio que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito dos Evangelhos do Novo Testamento. Primeiro Marcos, segundo o livro de Mateus, terceiro Lucas e por último o Evangelho de João. Por isso que escolhemos este livro aqui de Marcos para trazer a meditação nessa noite. Eu quero trazer nessa parte introdutória algumas considerações iniciais a respeito do livro de Marcos. Nós entendemos que o livro de Marcos, ele se encontra
num estágio da Bíblia Sagrada conhecida como Evangelhos, um período que compreende em torno de 35 anos, juntamente com mais 3 livros, que é Mateus, Lucas e João. Eu creio que os irmãos já sabem disso. São 4 livros, 4 evangelhos, com 4 perspectivas, para 4 públicos diferentes, com 4 propósitos distintos e com 4 autores diferentes. Mateus, escrevendo para os judeus, Marcos, escrevendo para os romanos, e Lucas, escrevendo para os gregos. Interessante que o Evangelho de Mateus, ele revela Jesus como o filho de Davi, o rei Messias, que tinha tudo a ver com a mensagem de Mateus, que cita muito o Antigo Testamento nesse Evangelho. Lucas, escrevendo para os gregos, revela o Senhor Jesus Cristo como o Filho do homem que veio salvar. Olha como é interessante. Os gregos, com a sua filosofia, com o seu naturalismo, com as suas perspectivas filosóficas, fala de um homem que é perfeito. E Lucas, o historiador teólogo, revela o Senhor Jesus Cristo como o Filho do homem que veio salvar. O livro de João, o Evangelho de João, que dentro da teologia se encontra fora dos livros chamados de sinóticos. A Bíblia Sagrada, nos evangelhos, nós temos 3 sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João está fora dos sinóticos, porque ele narra a pessoa e a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo dentro de uma perspectiva diferente. Ele começa na Judeia ao invés de começar na Galileia. Ele enfatiza mais o reino presente do que nos sinóticos o reino futuro. E a palavra grega para sinótico é a mesma ótica, mesmo ponto de vista, mesmo olhar. Quem já leu o Novo Testamento, os evangelhos, os irmãos perceberam que se repete algumas histórias, mas dentro de uma outra perspectiva. Por isso que nós temos 4 narrativas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas a forma que Marcos, o evangelho que nós lemos, escreve os relatos sobre Jesus Cristo, nos chama bastante atenção, porque ele, escrevendo para os romanos, ele revela Jesus como o servo que detém toda a autoridade. Agora, preste bastante atenção, olha como é interessante. Como é que um servo ele pode ter autoridade? Esse evangelho de Marcos, ele já confrontava naturalmente os romanos, porque quem estava oprimindo os judeus naquela circunstância era o Império Romano, que estava pedindo altos impostos para os judeus, usando os próprios irmãos judeus para cobrar os impostos e, com isso, enriquecer mais o famoso Império Romano. Aí Marcos escreve um livro para os romanos e trazendo, de uma certa forma, uma mensagem confrontadora. Ele revela Jesus em seu livro como o servo que detém toda a autoridade. E isso já assustava naturalmente os romanos. Como é que ele, com aquele ego inflamado, os romanos que eram poderosos, iria receber um evangelho de um homem que era servo, mas era um servo que tinha toda a autoridade? E isso por si só é confrontador, porque servo não é para ter autoridade, servo é para servir. Servo não é para mandar, não é para ser o rei, não é para ser Deus. Servo é aquele que é deixado de lado e marginalizado. Então, por si só, igreja, povo de Deus, o Evangelho de Marcos, ele nos confronta. O Evangelho de Marcos, ele de fato traz uma mensagem que quebra os nossos paradigmas. Ele revela Jesus como servo que detém toda a autoridade. E Marcos, é interessante que ele era o secretário do apóstolo Pedro. Marcos não era um apóstolo, assim como os demais.
ele era secretário de Pedro. Ele basicamente narra no seu evangelho tudo aquilo que ele escutou do apóstolo Pedro. Então podemos até chamar de Evangelho de Pedro, Evangelho segundo Pedro, porque Marcos ele narra as histórias contadas por Pedro. E é interessante que quando você lê o Evangelho de Marcos, você identifica Pedro mais do que qualquer em outro livro do Novo Testamento. Por muitas vezes você encontra Pedro falando nesse evangelho. Mas além disso, o evangelho de Marcos, ele transmite, demonstra e nos revela algo muito importante sobre Jesus. Ou seja, ele não é apenas uma figura histórica, mas é uma realidade viva. Jesus Cristo, aqui no livro de Marcos, é um carpinteiro que veio consertar temporariamente, mas um construtor que veio nos reconciliar com Deus. Não é apenas um peregrino da Judéia, mas um guia que veio nos levar para as mansões celestiais. E eu pergunto para você nessa noite, quem está preparado para morar na Nova Jerusalém? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Uma pessoa que não somente falou, mas que ainda hoje fala conosco. Observe o seguinte, já na primeira sentença de seu evangelho, Marcos, ele nos conta que Deus entrou no curso da história e o seu estilo aqui comunica um sentido de crise, de que o status quo ele foi rompido, foi quebrado. Nós não podemos mais pensar na história da humanidade como um sistema fechado de causas naturais. Não podemos mais pensar em nenhum sistema, tradição ou autoridades humanas como inevitáveis ou absolutas. Ou seja, Jesus, ele veio, ele entrou no mundo, saiu do seu trono e se fez homem. Agora tudo pode acontecer. É isso que é maravilhoso, igreja. É saber que nós não estamos aqui na terra sozinhos, desamparados, que a nossa esperança não depende das nossas mãos e nem das nossas forças, que a nossa caminhada não é apenas planejada pelos nossos sonhos próprios, não, pelo contrário. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Agora a nossa vida é para glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. E lendo o livro de Marcos, nós observamos que há pouco ensino de Jesus Cristo. Olha como é interessante. Nele nós vemos principalmente Jesus em ação. Nós identificamos aqui, quem já leu o Evangelho de Marcos, muitos verbos no presente contínuo. A todo momento Jesus está fazendo alguma coisa. Observe aí, caminhando, levantando, pregando, curando, expulsando, perdoando. A todo momento Jesus está em ação. Quem já leu o Evangelho de Marcos, você deve ter percebido isso. Com isso, nós chegamos à conclusão de que nós não podemos mais continuar em cima do muro. Agora, temos que responder de forma ativa para aquele que se movimentou e se movimenta no curso da história para nos salvar. E a melhor maneira, igreja, preste bastante atenção, de dizer isso é que antes dessa mudança, eu estudava a Bíblia com toda a atenção, questionando, analisando, mas depois disso, essa mudança gerou transformação em nosso coração, e agora é a Bíblia que nos lê. É por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque não é apenas você que lê a Bíblia. À medida em que você lê a palavra de Deus, ela também está te lendo. Ela está te confrontando. Ela está quebrando os paradigmas do teu coração e te ensinando a ser mais santo na presença de Deus. É por isso que o crente ele deve ler, meditar e estudar a palavra de Deus. Porque quanto mais você estuda, medita e lê, mais Deus fala no teu coração. Por isso que muitas pessoas querem se distanciar da presença de Deus.
porque não consegue mais ouvir Deus falar com essas pessoas. Mas a culpa não é de Deus, é nossa, que deixamos de ler a sua palavra. Então, à medida em que lemos a palavra, ela nos confronta, ela nos convida a sermos mais santos diante de Deus. Quem quer ser santo diante de Deus? Diga glória a Deus. Muito bem. Agora observe o texto. Coloca aí, Carlos Jorge. Marcos capítulo 1, verso 14 até o verso 15. Na primeira vez que ouvimos a voz de Jesus no Evangelho de Marcos, olha o que ele diz aí, igreja. Preste atenção. Olha como é que está aqui no telão. Arrependei-vos e crede no... Vamos lá, todos juntos. Arrependei-vos, toda a igreja, arrependei-vos e crede no Evangelho. Maravilha. É a primeira vez que Jesus Cristo fala, ele diz essas palavras ao nosso coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha como isso é maravilhoso. O verbo aqui, arrepender, significa dar a meia volta. Significa aqui afastar-se de algo. É isso que é se arrepender na Bíblia Sagrada. É você trilhar um caminho e voltar por esse caminho. É dar a meia volta, é se afastar de algo. Isso que é arrepender. Ou seja, na Bíblia se refere especificamente a se afastar das coisas que Jesus abomina e se voltar para as coisas que ele ama. Olha como isso é poderoso. Tem muitas pessoas que querem estar próximas de Jesus, mas não conseguem deixar as velhas práticas. Tem pessoas que querem o caminho de Deus, o caminho da salvação, mas querem persistir nos mesmos pecados. Então você, de acordo com a Bíblia, não se arrependeu. Porque o verdadeiro arrependimento, igreja, tem a ver com mudança de vida. É deixar as coisas velhas para trás e caminhar em novidade de vida. A pessoa quer ser abençoada por Deus, mas continua com os velhos pecados. A pessoa quer receber a cura de Deus, mas continua com a mesma mentira, com a mesma fornicação, com o mesmo adultério, com a mesma fofoca. Como é que nós receberemos as bênçãos de Deus se continuarmos com as velhas práticas? É impossível, porque a palavra de Deus é clara. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus fala aqui? Crede no Evangelho. A pergunta é, será se de fato nós conhecemos o verdadeiro Evangelho? Pergunte para o teu coração. Faça aí uma autoanálise. O que é Evangelho? Porque quando você liga a televisão, aparecem várias igrejas, pregadores, cada um dizendo que fala em nome de Deus, as pessoas empurrando outras, derrubando, dando rasteira e dizendo que é o poder do Espírito Santo. Coloca o copo de água em cima da televisão e faz isso, faz aquilo, passa debaixo da porta com sal, pega a chave, pega o feijão mágico. Quem já viu isso? Eu já vi muito. Eu pergunto para vocês, isso é Evangelho? Isso é Evangelho, igreja? O que é Evangelho? Reflita aí no seu coração. O que é Evangelho? Eu tenho 30, 40, 50 anos de crente. Será o que eu sei? O que de fato é o Evangelho? Essa é a mensagem dessa noite. Vamos recapitular o que é o Evangelho para o nosso coração. Então vamos lá. Evangelho, essa palavra, repita comigo. Evangelho. Não, mais alto. Evangelho. Maravilha. Essa palavra vem do grego euangelion, ou seja, o prefixo el aqui significa bom. E angélio, que é o final da palavra euangelion, significa mensagem, ou seja, uma boa mensagem. Então, uma tradução literal ficaria assim: o que é evangelho? É uma boa? Vamos lá. O que é evangelho? Uma boa mensagem. Traduzindo, né? Século 21, é uma boa notícia. É isso que é evangelho. Ipsiliter. Tradução literal. Então, o Senhor fala para o nosso coração: arrependei-vos e crede na boa notícia. Arrependei-vos e crede na boa mensagem. É isso que Jesus está falando para cada um de nós. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas informações, porque quando essa palavra ela foi escrita pela primeira vez,
ela não tinha conotação cristã. Sabia disso? A palavra evangelho tinha outro sentido. Como assim? Existia um imperador chamado César Augusto. E César Augusto, ele tinha um livro que ele mandou confeccionar da sua vida. É como se fosse uma biografia de César Augusto. Então ele pediu para os seus escribas: conte aí a história da minha vida. E o título do livro era O Evangelho de César Augusto. Ou seja, naquele livro desse grande imperador, tinha várias notícias boas da sua vida. As guerras que ele venceu, quando ele nasceu, os feitos que ele realizou, as suas grandes construções, ou seja, são os melhores momentos da vida de alguém. Olha como é interessante. Outro contexto que essa palavra evangelho era usada, era quando teve aquelas guerras de Maratona e Salamita na Grécia, e os arautos, quem eram os arautos? Eram cavalheiros de guerra que voltavam para suas casas, suas aldeias, contando a boa notícia que eles tinham ganhado a guerra. Por isso que eram chamados de bons mensageiros, ou seja, de arautos. Eles traziam as boas notícias. Então, quando eles ganhavam as guerras, o comandante general mandava: mande os arautos que enviem o evangelho para as nossas casas, as nossas famílias e os nossos filhos, dizendo: olha, nós ganhamos as guerras, nós vencemos as batalhas. Então, o nome do cavalheiro era arauto e o nome daquela mensagem era evangelho. Esse era o contexto de João Marcos, quando ele usa essa palavra evangelho. Aí, quando ele vai escrever, olha como é poderoso isso. Quando ele vai escrever o livro de Marcos, que leva o seu nome, ele usa essa palavra. Jesus Cristo usa essa palavra. Agora, não era apenas uma boa notícia da vida de alguém. Não era apenas uma boa notícia de uma guerra que foi ganha. Agora, Jesus estava dizendo que a boa notícia era Ele. Ele era o evangelho encarnado. Ele era a maior notícia que o mundo já viu. Não era notícia de uma guerra, não era notícia de uma batalha que foi ganha, mas era notícia de que o Deus Todo-Poderoso encarnou nessa terra e morreu no meu e no teu lugar. Isso que é evangelho. E é por isso que Marcos nos ensina: arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos lá. O evangelho é anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e que mudou a sua condição para todo sempre. É isso que é evangelho. E é bem nesse ponto que nós não podemos perceber a grande diferença do cristianismo com as outras religiões. Os islamitas, os budistas, outras religiões, eles trazem a sua mensagem com peso, com carga. Olha como é diferente do cristianismo. O cristianismo, ele tira a carga das suas costas. Por exemplo, as outras religiões falam assim: ei, você precisa fazer isso, fazer aquilo, ande dessa forma, faça isso e faça aquilo para morar no céu. O cristianismo é diferente. Ah, não. Dentro do cristianismo ainda existem religiões que são assim. Você tem que andar numa roupa, de pé, até o local tal. Pague a sua promessa, faça isso, faça aquilo, ande dessa forma, faça isso. O cristianismo verdadeiro é diferente. Porque eu não preciso fazer nada para me morar no céu. Sabia disso? Sabe por quê? Porque eu posso viver a minha vida todinha como um monge num castelo e eu não vou morar no céu por causa das minhas práticas. Para morar no céu, igreja, não são boas obras. Para morar no céu, não são penitências. Para morar no céu, não são promessas. Para morar no céu, é crer no evangelho e se arrepender dos seus pecados. Para morar no céu, é olhar para Jesus e pensar: ei, eu não fiz nada, mas Jesus Cristo fez tudo por mim na cruz do Calvário. Agora sim, eu vivo uma vida de santidade diante da presença dele. Ou seja, você vem para a igreja, você ora ao Senhor, você canta no vocal, você é fiel nos seus dízimos e ofertas, não é para ir para o céu, porque salvo você já é, mas é para viver em santidade diante da presença de Deus. Essa é a grande diferença. Por isso que o cristianismo, nós anunciamos o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é a boa mensagem
de que Cristo morreu por cada um de nós. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante, onde ele diz que eu só acredito no Evangelho porque jamais poderia ter passado na cabeça de alguém. O Evangelho, igreja, não foi inventado por pastores. O Evangelho não foi inventado por papa, nem por padre, nem por bispo, nem por presbítero. O Evangelho não foi inventado por nós. O Evangelho é um ato, é um fato, é um acontecimento na história da igreja. O Evangelho, ele brota no teu coração. É por isso que quando você canta, você adora, você chora na presença de Deus, não é porque alguém está pregando bonito, não é porque alguém está cantando bonito, não é porque a igreja é confortável, não, mas é porque você entendeu que Cristo morreu por você na cruz do Calvário. E é por isso que você adora. É por isso que quando você chora, está triste, as coisas em casa estão pesadas, você ainda persiste em estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque você entendeu que sem Ele é ruim. Com Ele é a melhor coisa que você pode experimentar na tua vida. Essa é a verdadeira felicidade. Isso é o verdadeiro Evangelho. E nessa noite, eu quero trazer para vocês, rapidamente, 3 características do verdadeiro Evangelho. Quantas características? 3. Vamos lá, anote aí, guarde no teu coração. Não esqueça. Primeiro, o verdadeiro Evangelho é centrado, tem como centro a palavra de Deus. Diga comigo bem alto, o verdadeiro Evangelho é centrado na palavra de Deus. Pronto, eu vou aplicar agora. O princípio primeiro da nossa fé pentecostal, daquele livro que até a irmã Vera ganhou e doou hoje, ele diz o seguinte: nós cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada como única fonte de regra e fé para a nossa vida e o nosso caráter cristão. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro que você tem na sua mão, escute isso, é o nosso manual. Está aqui o nosso manual. É por meio da palavra que nós somos conduzidos. A igreja é conduzida pela palavra e não é conduzida por conselho de pastor. A igreja é conduzida por... Se o pastor estiver pegando a palavra, glória a Deus por isso. Se não, meu irmão, não dê ouvidos. Pode ser quem for. Pode ser o pastor presidente. Pode ser o sumo pontífice da Assembleia de Deus no Brasil. Não dê ouvidos se não estiver pregando a palavra. O crente ele é guiado pela palavra de Deus. Não é guiada pelo meu conselho. Sabe por quê? Porque o meu conselho não te leva para lugar nenhum. Agora, se o meu conselho estiver vindo da palavra, aí sim, escute que você está caminhando bem. É por isso que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra o que Paulo estava pregando. Um crente sadio, ele confere na palavra. Ele não fica apenas com aquilo que ele escuta, com aquilo que ele ouve. Tem gente que é guiada por muita mensagem rápida de WhatsApp, de YouTube. É 5 minutozinho e a pessoa já vê uma coisona. Não, você é guiado pela palavra de Deus. Não é disso que me disse, igreja, porque a palavra, ela não tem erros, a palavra é fiel. A palavra de Deus, ela é poderosa. É por isso que nós cremos no poder da palavra. O que é que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Pronto. Tem gente caindo no buraco, no abismo do pecado, porque não tem a palavra como luz. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa caminhada. É a palavra de Deus que ilumina a nossa jornada. Quem já andou aí no escuro, no meio do interior, com aquela, tudo nublado, tudo escuro, sem lua, sem nada, não tem como enxergar, meu irmão. Se não tiver uma lamparina na mão, com a lanterna, a gente cai, a gente tropeça, verdade ou não? Nós caímos. É da mesma forma na vida espiritual. O crente que não anda com a palavra, o crente que não medita na palavra, ele cai no abismo do pecado. É isso que a palavra nos ensina. É por isso que o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para onde? Para o meu caminho. Por isso que muitos jovens estão errando nos caminhos. Por isso que muita gente está se desviando dos caminhos, porque já abandonou há muito tempo a palavra. O maior segredo, meu irmão, é permanecer na palavra de Deus.
O que clareia a nossa jornada aqui na terra não são conselhos de homens, mas é a palavra de Deus. O salmista diz: a tua palavra escondi aonde? Escondi aonde? Para não contra ti. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o que faz com que andemos em santidade de vida e piedade não é a tradição religiosa, mas é a palavra de Deus. Você, jovem, que o seu pai é evangélico, que o seu pai é crente, ouça isso. Não é porque ele é crente que você tem uma passagem garantida no céu. Não é porque teu pai ora para você que você vai morar no céu. Você tem que buscar a Deus individualmente. Você tem que ter a tua vida com Deus. Não é porque eu sou filho do pastor Caetano que eu vou para o céu. Eu tenho que ter a minha vida com Deus. Eu tenho que orar, tenho que falar com Ele por meio da palavra. É por isso que nós somos guiados. Eu observo muito nas redes sociais irmãs do ciclo de oração cantando o hino da harpa, pregando no ciclo de oração, e os comentários ali embaixo dos netos e filhos. Eu amava quando minha avó cantava esse hino. Eu amava, eu chorava, estou chorando agora. Ou seja, eles já estão afastados de Deus. E tudo aquilo que eles veem na igreja é apenas uma lembrança. Mas o chamado de Deus não é para vivermos de lembranças. É para vivermos todos os dias da nossa vida na presença dEle. Então você, jovem, que está aqui nessa noite, tenha o teu momento com Deus. Tenha intimidade com Deus. Não apenas olhe para a tua família como um escape, ou a igreja como um ponto de encontro. Aqui não é para isso. Aqui é lugar de pessoas que se arrependeram e creram no Evangelho de Jesus Cristo. Quem crê nesse Evangelho, diga glória a Deus. Muito bem. Olha o que o salmista diz. Pergunto para a igreja, quem ama adorar a Deus aí? Quem ama adorar a Deus? Levante a mão. Quem ama louvar, cantar? Pastor, eu não sei cantar, mas pelo menos no banheiro eu canto. Quem ama cantar a Deus? Diga glória a Deus. Pronto. Eu até tinha ensaiado hoje, mas aí eu cantava ou pregava. Porque esse hino ele tem um tom muito legal, né? Ele é alto. Parabéns aí pelo Ismael. Eu falo de regedor, né? O regente aí. Mas é muito alto. Mas na próxima eu canto, viu? Quando eu não for pregar. Olha o que o salmista diz, igreja. Presta atenção. Escute. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Sabe o que nós aprendemos com isso? Não existe sinceridade de adoração quando desconhecemos a palavra de Deus. Por isso que não adianta. Pode ser um cantor famoso de forró, aí começa a cantar no meio do show, né? Eles passam ali 1 hora, 2 horas cantando só imoralidade. Aí coloca ali uma música cristã. Não adianta de nada. Você pode cantar a tua vida todinha música cristã, mas se você desconhecer a palavra de Deus, você não vai para lugar nenhum. Você tem que conhecer a palavra para adorar em espírito e em verdade. Só adora em espírito e em verdade quem conhece a palavra de Deus. Você pode cantar todos os hinos da harpa cristã, mas se você não conhece a palavra, Deus não recebe a tua adoração. Porque quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir. Eu te louvarei, o salmista dizendo, de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. É isso que o salmista tem para nos ensinar em nossos corações. O que eu digo para a igreja? Nós devemos meditar na palavra. Nós devemos estudar a palavra. Nós devemos, de fato, igreja, viver a palavra, respirar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Tem irmãos que sentem dificuldade de acompanhar uma leitura com 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia, igreja. Uma coisa que é obrigação nossa, não é porque o pastor está pedindo. O pastor está apenas te conduzindo, te ajudando a ler, a meditar. Você tem alguma dúvida, mande no grupo, converse com o pastor, converse com o seu esposo, com um líder que você confia teologicamente. Tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. 3 capítulos por dia. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não vou estudar muito. Preste atenção nisso. Eu já vi muito isso. E isso me deixa muito triste. Tem pessoas que falam que, pastor, porque a letra mata. Mas o espírito, olha aí, ó. Quem já escutou isso?
Pastor, não tem que estudar muito não, pastor, porque se estudar muito, vai matar o espírito. Meu irmão, faça isso não. Você só está entendendo errado. É porque você não estuda. Pegam aquele texto, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, parte B. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E fala, não estude, porque vai matar o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, vai matar o Espírito Santo. Vai matar a unção que você tem. Tudo errado. Aqui não tem nada a ver com estudar muita palavra. Está falando de uma nova aliança em detrimento de uma antiga aliança. Ele está falando do Antigo Testamento em contraste com o Novo Testamento. Ele está dizendo aqui que a antiga aliança, aquela que era necessário sacrificar animais, tentar cumprir as leis que eles não conseguiam cumprir, os 613 mandamentos, lei moral, lei civil, lei cerimonial do Antigo Testamento, era impossível de cumprir. O que ele está falando aqui, Paulo? Que aquela lei, ela mata. Aí ele fala que o Espírito, a nova lei, a nova aliança, o que Cristo fez na cruz do Calvário, sabe o que ele faz? Ele te dá vida e vida em abundância. É isso que ele está falando. Tem nada a ver com estudar muito, estudar menos. Quanto mais você estuda, mata é a fofoca que há em você. Mata é o pecado. Mata é a mentira. Mata é a picuinha. Mata é aquele coitadismo. É isso que mata. Quanto mais estuda a palavra, mais você é santo na presença de Deus. Quanto mais estuda a palavra, mais Deus fala ao teu coração. Quem quer escutar a voz de Deus, diga glória a Deus. É isso que acontece. Então, muitos estudam essa palavra fora de contexto. Agora eu digo para vocês, igreja, por que é importante estudarmos a palavra? Porque somente a palavra de Deus, ela transforma. Somente a palavra de Deus, ela dá vida, ela regenera. A palavra, ela é bálsamo para as nossas feridas. A palavra de Deus, ela é o caminho, ela é o mapa que te leva para o céu. O salmista, ele fala, quem medita na palavra dia e noite é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Não é isso que a Bíblia diz? Agora olha como é interessante. Quem já prestou atenção nesse salmo? Ele fala que as folhas não murcham. Eu tenho um bocado de planta lá em casa, eu estou lutando para ela viver. A irmã está muito ocupada, né? Aí as plantas estão ficando assim murchas, tem umas que estão ficando amareladas. Se não cuidar, morre. Morre ou não morre, igreja? É da mesma forma na vida espiritual. O salmista fala de folhas que não murcham. Agora, olha como é interessante. Como é que essa folha não vai murchar? É porque a raiz dela é a palavra de Deus. Se você quer passar por problemas, por dificuldades, dando glória a Deus, a tua raiz não é o teu diploma, não é o teu conselho, não é a tua riqueza. A raiz da tua árvore é a palavra de Deus na nossa vida. É isso que aduba o nosso crescimento espiritual. É por meio da palavra de Deus. Pode chegar o outono, o inverno, problemas, dificuldades, mas nós estaremos fortalecidos pelo poder da palavra de Deus. É isso que fortalece a igreja. Então, viva a palavra, estude a palavra e medite na palavra. Qual é a primeira característica do verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é centrado na palavra de Deus. Segundo, anote aí, guarde aí no teu coração. Não feche a Bíblia, acompanhe. O verdadeiro evangelho reflete unicamente o caráter de Cristo. Olha como isso é poderoso. Vou repetir, a igreja repete comigo. O verdadeiro evangelho reflete unicamente o caráter de Cristo. Agora preste atenção nisso aqui, igreja. Um dos grandes problemas da igreja moderna é que queremos pautar a nossa vida cristã em outras pessoas. Olha como isso é sério. Nós queremos pautar a nossa caminhada em pessoas que admiramos. Esse é o maior engano, igreja. Quando você começa a olhar para alguém e pautar a tua vida cristã por essa pessoa, se ela te decepcionar e errar,
você também se decepciona. Você é chamado na igreja para olhar para Jesus e não para o teu irmão. Aqui a igreja é um hospital de pecadores e não um museu de santos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Todos são do mesmo tamanho diante de Jesus Cristo. Todos nós precisamos das misericórdias diárias de Deus. Todos nós precisamos desse amor sendo derramado em nossos corações. Então não ache que você é melhor do que o teu irmão, que você é mais privilegiado. Pelo contrário, nós temos as mesmas responsabilidades diante da presença de Deus. Tem pessoas que falam, eu quero ser que nem aquele pastor, eu quero ser que nem aquele cantor. Olha como ele é espiritual, olha como ele tem unção. Mas o grande problema é que se a pessoa cair, nós também caímos e nos decepcionamos. É porque você está olhando para o lugar errado. É por isso que nós nos decepcionamos. O evangelho não é isso. O modelo não são pessoas. O modelo não é o pastor, o modelo não são pregadores do YouTube ou um cantor que eu acho famoso. Esses não são os modelos da nossa vida espiritual. Tem muita gente olhando, eu quero ser que nem a Gabriela Rocha. Eu quero ser que nem o Gabriel Guedes. Eu quero ser que nem um pregador, Eliseu Rodrigues, o Silas Malafaia, Marco Feliciano, eu quero ser que nem ele. Olhe para Jesus, meu irmão. Você tem que olhar para Cristo. Porque essas pessoas que você está olhando, elas podem te decepcionar. Mas Jesus Cristo não. Ele nunca decepcionou a sua igreja e nem vai decepcionar. É a Ele que devemos olhar. É para Ele que devemos glorificar e exaltar o seu nome. Quem está entendendo essa palavra de glória a Deus? Coloca aí, Carlos Jorge, João capítulo 14, verso de número 6. Escute isso, igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 14, verso de número 6. Diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem que é a verdade, igreja? Responda, quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é que pode nos guiar? Quem é que nos conduz para o céu? Quem está servindo a Ele nessa noite de glória a Deus? É Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é a direção, Ele é o caminho, Ele é o alvo. Jesus é o paradigma perfeito. É a Ele que devemos olhar. E terceiro, para nós encerrarmos. Primeiro, o Evangelho de Jesus é centrado exclusivamente na palavra de... Segundo, o Evangelho do nosso Senhor reflete o caráter de Jesus Cristo. E terceiro, guarde aí, o verdadeiro Evangelho nos conduz para a salvação. Repita bem alto, o verdadeiro Evangelho nos conduz para a salvação. O que Jesus disse? Coloca aí, Carlos Jorge. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Olha o que Jesus disse. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí o que ele fala? Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que ele faz aqui, igreja? Primeiro, ele nos alerta. E segundo, ele nos convida para o arrependimento. Ou seja, vocês já sabem que eu voltarei. Arrependam-se dos seus pecados agora e entregue a sua vida para Jesus. É isso que ele está falando. Arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida para Jesus. Tem gente que quer viver a vida cristã de qualquer jeito. Tem gente que acha que as coisas de Deus, elas são brincadeira. Eu levo do jeito que eu quero, me congrego quando eu quero. Tem gente que congrega uma vez por ano na igreja. Se não gostar de alguém, deixa de congregar. Se a pessoa não deu a paz do Senhor, deixa de congregar. O verdadeiro evangelho não é isso. Porque quem nos convidou a estar na casa não foi o pastor, não foi o obreiro, não foi pessoas. Foi Jesus Cristo de Nazaré que morreu por nós. É a Ele que devemos atender. Se atendemos a Jesus Cristo, nós moramos e moraremos com Ele no céu de glória. E eu pergunto para você, quem quer morar com Jesus, diga glória a Deus. É a Ele que devemos atender. É por isso que devemos estar congregados em sua presença. E eu digo para vocês, Evangelho, igreja, são as boas novas que mudaram as nossas vidas
O evangelho de Jesus é totalmente diferente de religiosismo. Tem muita gente sendo religiosa e poucas pessoas seguindo a Jesus. E tem uma grande verdade nisso. Eu vou repetir para encerrar. Escute isso. Tem muita gente vivendo religião e seguindo menos a Jesus Cristo. Sabia disso? Fique de pé para a gente encerrar e eu vou te explicar. Coloca aí, Carlos Jorge. Fique de pé todos vocês, toda a igreja. Estarei encerrando e orando por vocês. Por que eu disse que muita gente é religiosa? Escute isso. Escute. Jesus, ele não era religioso. Vou repetir. O Jesus que nós servimos, ele não era religioso. Eu vou te provar na Bíblia que não. A religião olhava. Quem foi que leu aqui? Foi o Enas. Ele leu sobre a mulher flagrada em adultério, não foi isso? Foi você que leu? A religião olhava para aquela mulher flagrada em adultério. Sabe o que a religião dizia? Apedreja. Ela não vale nada. Tira ela do meio de nós. Tira ela do meio do nosso arraial. Apedreja aquela mulher. Jesus não. Jesus olha para aquela mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. Essa é a diferença de religião para o verdadeiro cristianismo. Quer outro exemplo? Escute. A religião olhava para aquele homem que estava leproso, cheio de chagas no seu corpo. Dizia para ele: imundo, você tem que andar com um sino no pescoço, não se aproxime do arraial. Jesus olhava para aquele leproso e dizia para ele: seja limpo em nome do Senhor Deus. Essa é a diferença, igreja, de religião para o verdadeiro cristianismo. Quer outro exemplo? A religião olhava para o publicano e dizia: você não pode entrar na sinagoga. Não era isso que a religião dizia? Está na Bíblia. E Jesus olha para aquele mesmo publicano e fala: ei, te prepara, que hoje eu cearei na tua casa. É isso que Jesus faz. Jesus, ele acredita, ele estende a mão, ele enxuga as nossas lágrimas, ele não mede os teus pecados, ele morre em nosso lugar. Ele enxuga as tuas lágrimas, ele te sustenta, ele te sara. Jesus está aqui não é para te julgar, não é para te mandar no inferno, mas ele está com os braços estendidos para você morar no céu de glória. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. A religião, igreja, olhava para aquele homem que foi crucificado do lado de Jesus. O que a multidão falava? Crucifica. Não era isso? A religião falava: crucifique, ele é ladrão. Jesus olha para aquele ladrão e fala para ele: meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Igreja, Jesus está te convidando para seguir a Ele. Jesus está te convidando para você ser mais fiel a Ele, para você estar congregado na presença dEle, para você se alegrar em tudo que acontece. Nós estamos aqui nessa noite, não é para avaliar quem vai pregar, quem vai cantar, não é para olhar para quem está ofertando, não é para ver para a quantidade de pessoas que estão no culto, não. Você está aqui é para exaltar, para bendizer, para adorar aquele que é merecedor de toda adoração. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, é para glorificar ao nome do Senhor. E só quem veio adorar nessa noite, levante a sua mão para o céu. Agora curve a sua cabeça, eu quero orar pela tua vida. E já pergunto nesse momento se há alguém entre nós que deseja receber a Jesus. Aqui está a primeira alma, quantos podem dizer glória a Deus? A segunda vida para Jesus, vem aqui nessa noite. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que quer renovo espiritual na tua vida, você que quer ser cheio de Deus, não perca essa oportunidade. Procure aí na sua esquerda, na sua direita, converse com a pessoa e fala: ei, você está recebendo a Jesus nessa noite, e não a homens, e não a pessoas. Você não está recebendo uma placa de uma igreja, não, porque no céu não tem placa de igreja, lá tem aqueles que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o convite que eu faço nessa noite, para que você receba Jesus como único e suficiente Salvador. Se você está aqui, está afastado, está frio espiritualmente, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus, ou estenda a sua mão aonde você estiver e fala: Senhor Deus, eu te recebo nessa noite como teu filho e como teu servo.
Ele está olhando para você, não é para te acusar. Ele está olhando para você, não é para te condenar, não. Ele está olhando para você, estendendo a mão para te salvar e te dar uma vida, e vida em abundância na presença dele. Esse é o convite que eu faço para a amada e eleita do Cordeiro nessa noite. Aqueles que querem receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Há alguém? Não perca essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Receba Jesus nessa noite. Se você tem convicção da palavra de Deus, receba nessa noite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Não perca tempo. Convide, chame essa pessoa que está do seu lado, que ainda não é evangélico, para receber a Jesus nessa noite. Se não há, quantos são lavados e remidos no sangue de Jesus? Agora eu quero convidar você que precisa de um milagre, de uma cura, de uma transformação. Seja na tua família, seja na tua casa. Pastor, estou sentindo uma dor aqui no meu corpo, estou passando por uma dificuldade. Se você tem fé, se você sabe que Deus pode te curar, te renovar, vem aqui na frente neste momento e eu vou orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Venha, pode vir. Em nome do Senhor Jesus, para que o testemunho seja contado e as pessoas vejam o milagre que Deus fez na tua vida. Olha quantas pessoas estão precisando de transformação, de cura e de milagre. Venha, você que está aí atrás, jovens, crianças, os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda. Se você crê que Jesus pode curar, que Ele pode fazer milagre, que Ele está aqui nessa noite, venha aqui em nome do Senhor e pela autoridade de Jesus. Se for da vontade dEle, você vai ser curado nessa noite. Você vai ser curado nessa noite. Igreja, quantos creem que Jesus pode curar? Diga glória a Deus. Quantos creem que Ele pode renovar nessa noite? Diga aleluia. Começa a exaltar o nome dEle nessa noite. Sentir a presença do Deus Altíssimo que está neste lugar. Ele que pode curar as nossas feridas. É Ele que pode curar as nossas falhas, aquilo que fizemos de errado em sua presença. Ele pode restaurar a nossa vida nessa noite. Somente Ele que pode fazer o milagre nessa noite. Eu peço que os obreiros estendam as mãos aqui neste momento. Cheguem mais perto, os obreiros, em nome do Senhor Jesus. Estendam as mãos, estendam as mãos. Eu vou orar por esse jovem que está recebendo a Jesus, se reconciliando e está também pedindo por cura, não é isso? Vamos orar em nome do Senhor. Quantos creem que Jesus está neste lugar e pode curar? Diga bem alto, glória a Deus. E fale assim: Senhor Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Estendam as mãos e vamos orar neste momento. Eu vou fazer duas orações neste momento. Primeiro, recebendo a Ele, e segundo, por cura, milagre e transformação. Estendo as mãos aqui em nome do Senhor. Eterno e soberano Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Senhor Deus, escreve o nome deste jovem no livro da vida. Senhor Deus, receba da forma que ele está, mas ele vai sair nessa noite transformado pelo poder do Teu nome. O Senhor pode fazer todas as coisas, e nessa noite o Senhor não está aqui para julgá-lo, mas para derramar a Tua graça sobre a vida dele. Então derrama nessa noite, Senhor, graça, poder, misericórdia na vida do Teu servo, e que ele possa permanecer firme em Tua presença, que ele seja transformado pelo poder do Teu sangue, que ele seja renovado pela autoridade do Teu poder. Senhor Deus, nós cremos naquilo que Tu podes fazer. Nós cremos que o Senhor morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E se nós estamos aqui nessa noite é para clamar a Ti. Santo Tu és, poderoso Tu és, grandioso Tu és, maravilhoso Deus. E nós cremos naquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Receba este jovem, Pai, e que ele venha estar congregado conosco, Te adorando e bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Agora eu Te peço, Senhor, por essas irmãs que estão aqui na frente. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe o que cada uma delas tem passado. O Senhor sabe o motivo das suas lágrimas. O Senhor sabe o motivo das suas aflições.
O Senhor conhece, Pai, o coração de cada uma delas. Eu te peço nessa noite, pela autoridade do Teu nome, se for cura, cura agora em nome do Senhor Jesus. Se estão precisando de milagre, Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Faz o milagre agora pela autoridade do Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus, enxuga as lágrimas, meu Pai, e transforma em lágrimas de alegria na Tua presença. Comece a movimentar os nossos corações nessa noite. Comece a mexer, Pai, com a nossa alma, com o nosso espírito. Que venhamos a Te glorificar em sinceridade de coração. E vai derramando agora, meu Pai, o Teu poder, a Tua graça, dons espirituais no meio do Teu povo, aleluia. E vai renovando pela autoridade do Teu nome nessa noite. Vai renovando pelo poder da Tua graça nessa noite. Vai sustentando, vai dando graça, vai renovando, vai regenerando agora, meu Pai. Que elas possam sair transformadas nessa noite. Que elas cheguem em casa, Pai, com uma alegria que não pode conter, Deus, a adoração das Tuas servas. E vai renovando pela autoridade do Teu nome. Vai curando, Deus. Se for a sua casa, se for a sua família, se for um problema, se for algo material, se for algo espiritual, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos que o Senhor tem poder. Nós cremos que o Senhor faz milagre. Então eu te peço agora, Pai, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre nessa noite pela autoridade do Teu nome. Quantos creem, digam glória a Deus, digam aleluia, exalte ao nome do Senhor. Porque Deus está neste lugar, igreja. Deus está neste lugar. Só quem crê adora, adora, exalta nessa noite. Oh, Deus maravilhoso. Nós cremos, meu Pai. Enxuga, Deus, aquilo que está errado. Renova, meu Pai, nessa noite. Senhor, que possamos ser fiéis à Tua palavra. Que possamos Te servir, meu Deus. Perdoa os nossos pecados e nos faz nova criatura em Tua presença, meu Deus. Porque o Teu poder é grande, a Tua graça é grande, o Teu amor é grande. As Tuas misericórdias são infinitas, meu Pai. E nós Te pedimos pelo amor do Teu nome, todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga bem alta, assim seja. Não, mais alta, assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Uma calorosa salva de palmas para Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoadas pelo nome do Senhor Deus. Eu convido a missionária Licaiane, estará louvando a Deus enquanto... Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar, eu
Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra cada um de nós. Até o vento se cala ao ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Felicidades desejamos a você, juntos, por mais uma flor que estais a colher no jardim de sua existência. Fica lá na porta, lá vendendo, lá pros irmãos. Vendendo, pega uma caneta também. Para, aleluia, para ver, desejamos a você. No Senhor, por mais um ano, Deus. Uma calorosa salva de palmas em nome do Senhor. Bem forte, bem forte. Dê um abraço em nome do Senhor. Isso, coisa especial. Que Deus continue abençoando muito. Ela é uma princesa, essa moça, sabia, igreja? Todo o tempo sorridente, alegre. A família do Maurício é uma família muito linda. Sempre admirei ele, a mulher, a esposa, os filhos. Que Deus continue abençoando. Ó, o sorriso dela aí. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, estamos, ó Deus, na Tua presença gloriosa nessa noite. Estamos gratos por tudo, meu Deus, que temos recebido de Ti nessa noite. Continua nos abençoando, meu Pai, tomando a primazia em nossas vidas, meu Deus, dirigindo nossos passos, ensinando-nos a cada dia, meu Deus, a viver diante de Ti. Deus amado, eu te apresento agora a Tua filha que completou mais um ano nesta noite. Deus abençoa de maneira especial, que essa data se repita por muitas outras, ó Pai. Assim, meu Deus, também te apresento, meu irmão, Senhor,
que está enfermo, mas tu és o médico, nós confiamos no teu poder. Deus, estenda a tua mão agora, resolva esta causa, meu Pai, que não é nossa, meu Senhor. Nada nós podemos fazer sem a tua ajuda, mas tudo tu pode fazer. Assim, Deus, entregamos nas tuas mãos e nos dá a tua graça, meu Deus, e nos ajuda. Tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Estendo as mãos, recebemos a bênção, vamos lá, todos juntos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito seja com cada um de vós. A igreja diz...